a tudo modificar. O momento atual do planeta nos convida ao aprendizado e, através da reforma íntima, alcançaremos um mundo de regeneração. Primeiro encontro Amigos do Bem. Reforma íntima. Mecanismo universal para um mundo de regeneração. De 14 a 19 de setembro. Evento gratuito e 100% online. Realização. Tá, Joana. Quando você disser ok, a gente começa, viu? Tá, Joana. Meus irmãos do Asas, boa noite. A todos os companheiros também que nos seguem no Facebook da TV Chico Xavier e também na homepage da TV Chico Xavier. O YouTube, nesse momento, Ivan, que coordena esse trabalho de transmissão aí, informa que não vai estar disponível a transmissão, pelo menos temporariamente, ao longo do nosso encontro, se a transmissão no YouTube voltar, né? Voltar não, se tornar possível, o Ivan vai dar um toque aqui para a gente e vocês conhecem lá o canal da TV Chico Xavier no YouTube e podem acompanhar mais um encontro nosso aqui desta feita com o nosso irmão de Uberaba, o senhor Gustavo, não é isso? E Gustavo Silveira, perdão, eu disse de Uberaba, me perdoe, meu irmão, é Uberlândia, né, que hoje vai compartilhar conosco algumas mensagens aqui do Evangelho. E como de costume, nós vamos fazer uma breve leitura desta feita do livro Alma e Luz, né? O título é Como Leis. Tem uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 26, em que Jesus, né, fala assim, e ele lhe diz, que está escrito na lei? Como leis? Então vamos para a explicação aqui do Emmanuel. A interrogação do mestre ao doutor de Jerusalém dá a ideia do interesse de Jesus pela nossa maneira de penetração da leitura. Se nos referirmos ao círculo vasto de pessoas ainda indiferentes às lições do Evangelho, podemos reconhecer, mesmo entre os aprendizes, as mais diversas tendências no que se refere ao problema dos livros. Os leitores distanciam-se uns dos outros pelas expressões mais heterogêneas. Uns pedem consolação, outros procuram recreio. Aos que buscam motivos tristes para cultivar a dor, tanto quanto os que se arvoram em caçadores de gargalhadas. Surgem os que reclamam tóxicos intelectuais, os que andam em busca de fantasias, os que insistem por incentivos à polêmica envenenada. Raros leitores pedem iluminação. Sem isto, entretanto, podem ler muito, saturando o pensamento de teorias as mais estranhas. Chega o dia em que reconhecem a pouca substancialidade de seus esforços, porque, sem luz, o conforto pode induzir à preguiça, ao entretenimento, à aventura menos digna, à tristeza, ao isolamento, ao riso e ao deboche. Com a iluminação espiritual, todavia, cada coisa permanece em seu lugar, orientada no sentido de utilidade justa. Lembra que quando te aproximes de um livro, está sempre pedindo alguma coisa. Repara com atenção o que fazes. Que procuras? Emoções, consolo, entretenimento? Não ouvides que o mestre pode também interrogar-te. Como lês? Então, meus companheiros, com essa leitura, né, vamos pedir a Jesus que nos inspire, que, através dessas linhas iniciais do Espírito Emmanuel, possamos abrir o entendimento, ampliar o nosso conceito de leitura e aproveitarmos a presença do nosso irmão Gustavo Silveira para que possamos, finalmente, ler a mensagem do Evangelho em toda a sua pureza, convite e alegria de renovação de nossas vidas. Fica conosco, agora e sempre, Senhor Jesus. Gustavo, meu irmão, eu lhe agradeço o seu tempo, a disposição em compartilhar conosco desses poucos momentos aqui do Evangelho, e lhe faculto agora a palavra para sua apresentação e a introdução do Evangelho que eu sei que você tem aí no seu coração para compartilhar. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço você, agradeço ao querido Ivan pela oportunidade, né? Para quem não me conhece, então, meu nome é Gustavo Silveira, falo aqui de Uberlândia,
Queria ser de Uberaba, viu, Alexandre? Quem me dera essa honra. Mas estou muito feliz de estar aqui, né? Hoje conhecendo mais um canal, podendo compartilhar com novos amigos, com novos companheiros de caminhada da doutrina espírita, que também têm feito na sua divulgação, na sua semeadura, vamos dizer assim. Então é para nós um motivo sempre de muita satisfação quando a gente faz amizades novas, ainda mais em torno do Evangelho do Cristo, e num canal particularmente que leva o nome de uma pessoa que tem se tornado ao longo dos anos cada vez mais um grande benfeitor, uma grande inspiração, que é nosso querido Chico. Então a felicidade hoje é dupla, porque o Chico, quem me conhece sabe que às vezes só de falar nele às vezes eu me emociono um pouco, mas então é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E hoje, para abordar um tema que particularmente gosto bastante, relembrar uma bem-aventurança dita por Jesus no Sermão do Monte. Aliás, todo o Sermão do Monte, não apenas as bem-aventuranças, é uma fonte sublime de aprendizados, de reflexões. Quem nunca tiver tido a oportunidade de lê-lo, de passar pelas páginas ali, né, Mateus capítulo 5, 6 e 7, tire um tempinho e o faça. Lembremos sempre que há uma frase atribuída a Gandhi que dizia que se todos os livros da humanidade se perdessem, mas restasse o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Então nós temos ali realmente um código de ética, um consolo, uma mensagem de bom ânimo insuperável. E hoje nós pensamos, né, dentro do Sermão do Monte, o começo ali, né, do Sermão do Monte, são as bem-aventuranças. Nós selecionamos a 8ª bem-aventurança, quando Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus diz perseguição pela justiça, aqui ele se refere à justiça divina, não é a justiça humana. Porque se nós pensarmos que seja a justiça humana, facilmente nós vamos cair num problema grave, né? Porque perseguidos pela justiça humana também são aqueles que cometem crimes das mais diversas atrocidades. Então, aqui, por certo, Jesus se refere à justiça divina. Quando a gente pensa, né, sofrer perseguição por causa da justiça, como que a gente pode entender isso no nosso dia a dia? Perseguição pela justiça nos faz pensar sobre a injustiça. Aquelas situações do dia a dia que nós acabamos passando por elas e elas não nos parecem justas. Então é um acidente, é uma doença, é uma situação causada ou que nos encontrou, que traz uma cota de dor para a nossa vida e que a gente diz assim, frequentemente a gente diz assim, mas isso não podia ter acontecido. Ou a gente diz assim, mas isso está errado. Isso não pode acontecer, ou isso não pode ter acontecido. Por que comigo? Por que com tal pessoa? Por que assim? São perguntas que a gente se faz e com razão. Não estou dizendo que nós não temos razão em fazê-la, mas são perguntas que revelam que no nosso íntimo há um sentimento de injustiça. Esse sentimento é muito justo, é muito compreensível. É justo que a gente se sinta injustiçado. Por quê?
Porque a gente combina as coisas no plano espiritual, mas quando encarna, a gente esquece. Então, você já sabe, né, como o Livro dos Espíritos ensina, que nós sabemos o gênero do nosso desencarne. Então, você nasce sabendo, possivelmente, como vai ser ou qual o gênero de morte que você vai sofrer, ou que pessoas à sua volta vão sofrer. Você é avisado disso. Só que quando você encarna, você esquece. E aí fica parecendo que não estava combinado. Então, estava combinado antes de você encarnar que possivelmente aí mais ou menos aí 2019, 2020, né, mais ou menos, porque a gente sabe que a espiritualidade não trabalha com datas assim fechadas, mas você sabia que mais ou menos em alguma época da sua encarnação você passaria pela pandemia. Isso estava combinado. Mas a hora que vem, você acha, e nós achamos, todos, né, na maioria dos casos, a gente acha isso uma injustiça. Nossa primeira reação quando uma cota de dor chega para nós é pensar assim: isso não tinha que ter acontecido. Isso poderia ter sido evitado. Aqui nós vamos fazer uma abstração, né? Nós vamos excluir a parte que poderia de fato ser evitada. Porque quando Kardec, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai tratar das aflições, ele teve o bom senso de dividir em aflições causadas por atitudes na vida presente, mas ele também abordou aflições causadas por atitudes na vida anterior a essa, ou em vidas anteriores a essa. As que nós, vamos dizer assim, poderíamos ter evitado são as aflições que nós passamos por atitudes dessa encarnação. Então, por exemplo, você pode pegar uma pessoa que faz uso de cigarro, por exemplo. E aí, 20, 30 anos fumando, e essa pessoa sofre, então, um câncer de pulmão. Não estou dizendo que não vai doer. Dói igual. Mas essa pessoa, ou mesmo os familiares, vão entender que possivelmente esse câncer de pulmão que atacou a pessoa é resultado de 20, 30, 40 anos de uso do cigarro. A pessoa que tem câncer de pulmão porque está fumando há tanto tempo, ela possivelmente não se sente uma injustiçada, porque ela poderia ter evitado. Então, frequentemente, as aflições que a gente pode, ou as dores que nós podemos evitar, são aquelas que as causas delas estão nessa existência. Fala assim, mas e as que estão em existências passadas? Eu posso evitar? Pode. Mas tem algumas, né, o Chico dizia assim, há certas cruzes sob as quais nós deveremos morrer. Ou seja, tem problema que a gente passa nessa encarnação que não é possível evitar. Por mais que a gente vá tentando, é muito difícil que a gente evite esse problema. Então há algumas coisas, algumas circunstâncias, algumas pessoas que vão chegar na minha e na sua vida. Mas o fato é que quando elas chegam, a gente não lembra que aquela pessoa ou aquela circunstância que está acontecendo com a gente, ela tem uma causa e ela não é fortuita. Não é algo assim por acaso. Não é? Então, quando chega uma cota de dor na minha vida que eu simplesmente não tenho explicação, eu falo assim, isso não podia ter acontecido. Eu falo assim, mas acontece que isso é colheita, frequentemente, de vidas passadas. Quando a gente não entende o porquê dessa dor, quando a gente olha a nossa vida e fala assim, mas eu não fiz nada para merecer isso. A gente tem que consertar essa frase. Ela tem que ser assim, eu não fiz nada para merecer isso nesta encarnação. Aí a pessoa poderia pensar assim, mas eu não tenho um livre-arbítrio? Fala, tem.
O mal que chega para mim, que é inevitável, ele é consequência de um livre-arbítrio que eu usei mal lá atrás. Ou de um livre-arbítrio que eu usei antes de encarnar. Então a gente tem que começar a pensar assim, ó, eu digo muito isso, eu falo assim, o espírito que está planejando a sua encarnação, né, que vai fazer, que vai tá participando ali do processo de planejamento da sua próxima encarnação, ele é igualzinho pessoa que vai planejar dieta. Vocês já viram uma pessoa planejando dieta? Ela diz assim, ela vira para o nutricionista e fala assim, olha, pode cortar o chocolate, pode cortar o carboidrato, põe só salada, só proteína e salada, um mês que eu dou conta. Então a pessoa, quando ela está planejando a dieta, ela é uma. Quando ela está passando pela dieta, aí no segundo dia que ela está comendo só alface e maçã, ela olha e fala assim, quem foi que pensou nessa dieta? Né? Porque planejar é muito mais fácil do que passar pelo planejamento. Então, quando a gente vai encarnar, e Humberto de Campos traz isso em várias das suas mensagens, até uma bastante curiosa, de um espírito que está assim, completamente arrependido de todo o mal que ele fez. E ele percebeu o tanto de equívoco que ele provocou, que ele tomou, assim. E aí ele então faz um pedido da sua próxima encarnação. Ele quer vir doente, ele quer vir abandonado, ele quer ser traído. Ele quer uma encarnação assim, sem recurso financeiro, com a saúde debilitada, num contexto, numa sociedade ruim, numa sociedade que vai testar ele em todas as paixões, em todas as mazelas humanas. Ele faz esse pedido. E aí o protetor dele encaminha para a espiritualidade superior poder analisar e ver o que vai fazer. Aí o benfeitor dele volta e diz para ele assim, olha, você pediu uma vida com pouco recurso financeiro, com a saúde ruim, para ser abandonado, para ser traído, e vai falando, né? Você pediu um punhado de coisas, mas olha só que bênção. A espiritualidade falou assim que você não precisa passar por tudo isso. É só você nascer médium. Então a pessoa trocou assim um punhado de sofrimento pela mediunidade. Falou assim, olha, o que você vai ter que fazer é trabalhar 8 horas por semana com a mediunidade por 30 anos. Aí ele falou assim, então tá feito. Aceitou o plano. Ele encarnou. 2 anos de exercício mediúnico. Ele falou assim, eu não quero isso mais não. Deus me livre desse povo. Ele só vem pedir, ele só vem quando a situação está ruim, ninguém pergunta como eu estou. E começa a falar. Então, imagina se ele tivesse encarnado com aquele tanto de problema que ele queria. Ele só veio médium e mesmo assim falhou. O fato é que a gente esquece. E aí as coisas que acontecem com a gente soam como injustiça. Mas não é. É a dieta que a gente planejou para nós mesmos. Para a gente perder aí uns quilinhos, né? Como espírito. Para chegar um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais leve, um pouco mais iluminado na prática espiritual. Mas aí as coisas acontecem com a gente e a gente não percebe que isso pode ser fruto não de algo que eu fiz agora, mas de algo que eu fiz lá atrás. Com esse pensamento, nós vamos começando a entender uma frase do Pitágoras, atribuída a Pitágoras, que está bastante relacionada com a bem-aventurança que nós estamos abordando aqui hoje. Há uma frase atribuída a Pitágoras, em que ele diz assim, anima-te por ter que suportar as injustiças. É o que Jesus está falando. Bem-aventurado poderia ser escrito assim, feliz, né? Até algumas traduções, Bíblia de Jerusalém, por exemplo, traz como felizes. Né? Não traz como bem-aventurado, traz como felizes. E aí, lá está escrito assim, felizes os perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí você fala assim, mas como que a gente pode encontrar felicidade nas injustiças?
É o Pitágoras diz, né? Anima-te por ter que suportar as injustiças, porque a verdadeira infelicidade seria cometê-las. Olha isso. Fala, por que é melhor você sofrer a injustiça? Falou assim, porque a outra opção é você provocar a injustiça. Fala, qual que é melhor? Sofrer ou provocar? Não é? Então eu me lembro o caso do Arnaldo Rocha com o Chico, né? Muitas pessoas devem conhecer, mas o Chico vinha andando, né, com o Arnaldo, se não me engano, de BH, e o Arnaldo começou a contar as dificuldades que ele estava passando, né, os problemas que ele estava tendo com os colegas, né, muita gente ali que não estava sendo justa com ele, e que as pessoas estavam trazendo uma cota de dor muito grande para ele. E ele então estava assim, se queixando para o Chico, né, que a vida estava muito difícil e tudo mais. E aí, em determinado momento, quando o Arnaldo parou de reclamar, o Chico olhou para ele e falou assim, ô Arnaldo, eu estou muito feliz. Aí o Arnaldo olhou para ele e falou assim, eu estou muito feliz por tudo isso que você está passando. Aí o Arnaldo olhou para ele e falou assim, mas Chico, você não está entendendo que eu estou triste, que eu estou sofrendo, que está acontecendo isso, isso, isso? Aí o Chico falou assim, não, eu entendi, mas eu estou muito feliz porque pela primeira vez você só está apanhando, você não está batendo de volta. Porque a gente acha ruim quando acontece alguma coisa, quando alguém provoca uma cota de dor, alguém traz, né, uma dor para a nossa vida, a gente acha ruim com a pessoa. Mas você já imaginou se você fosse a pessoa que estivesse causando dor em outro? Porque uma coisa que a gente tem que pensar, que a gente começa a analisar a vida a partir do momento que a gente começa a estudar o Espiritismo, é que a nossa perspectiva muda. O que Kardec escreve lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele escreve o item assim, o ponto de vista, em que ele vai falar que aquele que estuda e que começa a aprofundar na doutrina espírita, na sua prática, na sua vivência, porque, como bem leu o Alexandre no começo, na mensagem do Emmanuel, magnífica mensagem, não basta apenas ler e estudar, é preciso vivenciar. Então, quando a gente começa a vivenciar o Espiritismo, trazer o Espiritismo para a nossa vida do dia a dia, o nosso ponto de vista sofre um giro de 180 graus. A gente vira do avesso. Porque aquilo que era injustiça passa a ser oportunidade de resgate ou de aprendizado. Nós vamos tratar um pouquinho disso aqui. Passa a ser oportunidade. E aquilo que era conforto, que era facilidade, aquilo que era bom aos olhos do mundo, passa a ser motivo de alerta, que pode representar uma queda. Então a gente vai mudando o nosso ponto de vista. E quando a pessoa me ofende, quando a pessoa me humilha, quando a pessoa me trai, quando a pessoa causa um mal para mim, o Espiritismo me convida a analisar esse mal sob a perspectiva do espírito imortal. E aí o que acontece? Eu passo a ver que melhor sofrer o mal do que provocar o mal. Quem sofre o mal, se sofre com resignação, como está lá no Evangelho, se sofre com resignação, se sofre com aceitação, se sofre aprendendo a lição, ele está em processo de cura. Então, eu causei muito mal lá atrás e agora causam um mal para mim. Se eu aprendo a analisar essa situação e tirar a lição que ela veicula, porque a situação ruim e a pessoa má são portadoras de lições para nós que sofremos. Então, eu aprendo a tirar a lição dali, aprendo com aquilo e me curo. Mas a pessoa que causou o mal, ela começou a adoecer. Ela começou a queda dela. Às vezes ali naquele momento que ela se descuidou e cometeu um ato injusto, vamos dizer assim, ela começou a queda. E eu comecei a subida.
Então, a gente vai mudando o ponto de vista, né? Como Kardec mesmo nos convida. E aí a gente entende a bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque é muito melhor ser perseguido do que ser perseguidor, porque deles, dos perseguidos, é o reino dos céus. Então a gente entende que mais vale sofrer o mal do que causar. E ninguém pode ser ingênuo de falar assim, eu não mereço sofrer nada, porque eu tenho 5.000 anos que eu só penso no próximo. Não tem como, né? A gente vai, assim, se resignando, não é? Não estou dizendo, e aí o Leon Denis, nessa hora, ele é fantástico. Porque às vezes você pode ouvir essa fala minha e pensar que eu estou dizendo para você ir procurar o sofrimento, né? E aí o Leon Denis diz assim, lá no problema do ser e do destino, quando ele diz assim, quando ele vai falar, né, a revelação pela dor, o capítulo intitulado Revelação pela Dor, ele diz assim, aprende a sofrer. Não te digo procura a dor, mas quando ela se apresentar inevitável no teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Por isso que a justiça ali é a justiça de Deus, da bem-aventurança, né? Porque senão aí fica fácil. Mas a questão lá é a justiça divina. Por quê? Quando eu sou perseguido pela justiça divina, perseguido aqui entre aspas, claro, né? Mas quando eu sou perseguido pela justiça divina, isso significa que eu estou sendo encontrado pela dor, que é o que Leonelli falou, né? Aprende a sofrer, não te digo procura a dor, mas quando ela se apresentar inevitável no teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Ou seja, porque ela traz lições, ela traz crescimento, crescer dói, né? Crescer dói. Então, a dor traz esse movimento da alma que nos levanta, que nos faz sair da zona de conforto, que nos faz pensar em outras possibilidades. Porque talvez eu estou vivendo muito meu mundinho ali e eu esqueço da vida, da grandiosidade que a vida tem. E aí eu estou vivendo demais aquela mesmice, aquele dia a dia, aquela relação difícil e de repente vem uma dor para me sacudir, para eu acordar para as realidades da vida, para os reais interesses que nós temos que ter enquanto encarnados. Mas o fato é que, então, essa perseguição é boa. Porque ela está representando frequentemente um resgate. Mas aqui, a gente tem que, vamos dizer assim, a gente tem que abrir um pouco, ampliar um pouco a nossa visão, porque se a gente pensar assim, todo mal que eu sofro é algo que eu estou pagando de vidas anteriores, se toda situação ruim que me acontece eu estou pagando, né, que eu estou resgatando, aí a gente frequentemente vai cair num beco sem saída, que é, se eu tenho que encarnar para pagar dívida, e esse pagar dívida é o que vai trazer dor para a minha vida, se a minha encarnação é esse pagamento, né, incessante de dívidas do pretérito, e eu reencarno para pagar a dívida do passado, pergunta é, para que a gente encarnou a primeira vez? Se você só encarna para pagar a dívida, por que você encarnou a primeira vez? Por que você sofreu na primeira encarnação? Por que a primeira encarnação é aquela dificuldade que a gente vê, por exemplo, nos Homens da Caverna, a gente vê lá na história da humanidade, né, aqueles primeiros rudimentos de inteligência que podem significar aí a primeira encarnação de um espírito. Por que a vida é tão sofrida? Se a gente reencarna e sofre só por causa de vida passada, se a gente pensar isso, a gente cai num dilema. Para que encarnou a primeira vez? É por isso que há uma outra possibilidade do sofrimento em si e que justifica aí as nossas encarnações, não só a de agora, como as do passado e as do futuro.
que é a gente encarna também para aprender. A gente encarna para aprender. Porque Jesus não está apenas interessado em você pagar a sua dívida do passado. Jesus não está apenas interessado que você conserte os erros do passado. Jesus também está muito mais interessado que você aprenda a não errar mais. Que você não cometa novos erros. Não é? Então Jesus também está interessado nisso. Que a gente trilhe caminhos que nos ensinem não só a consertar os erros do passado, mas a não cometer novos erros no futuro. Então a gente encarna para aprender também, sem contar as encarnações que a gente aceita o sofrimento para servir de exemplo para outras pessoas. Como é o caso, por exemplo, da própria Alcione, né? Ou de Quinto Varro, Alcione no Renúncia, Quinto Varro no Ave Cristo, que são encarnações que os benfeitores alertam, falam, olha, você não precisa encarnar. E você corre um risco de ir e não voltar. Mas eles, então, aceitam uma encarnação bastante sofrida, com bastante perseguição, não porque mereciam, não porque precisavam aprender alguma coisa, mas por amor. Então, a gente também passa por essas provas, né? Então, é por isso que é muito difícil a gente responder uma pergunta que a gente se faz, né? Frequentemente, quando algo dá errado com a gente fala assim, o que eu fiz para merecer isso? Às vezes não fez nada, mas você aceitou aquele sofrimento para testemunhar a fé para as pessoas à sua volta. Né? Então, às vezes uma mãe aceita receber um filho muito problemático. O que ela fez para merecer aquilo? Às vezes ela não fez nada, mas ela tem tanto amor por aquele espírito que ela aceita a maternidade, mesmo sem necessidade, para poder ser firme, sustentar a batalha, sustentar a luta e exemplificar. Né? Mas isso são espíritos mais avançados. O que importa aqui é que a gente passe a olhar situações que nos acontecem, e aí aqui, às vezes a gente fica falando situação, circunstância, pessoa, e fica parecendo uma coisa muito, muito fora da realidade, mas Jesus vai trazendo os sofrimentos e as perseguições no dia a dia. Então é uma incompreensão dentro de casa. Né? Você está com a boa intenção de fazer uma coisa, mas as pessoas ali da sua casa não compreendem e te acusam e te menosprezam e acabam brigando com você, te ofendendo. Às vezes é no trabalho. A pessoa fala assim, olha, você fez isso, embora não tenha sido você que fez. E aí você se vê no meio de injustiças, e essas injustiças são no dia a dia. Então é uma pessoa que te ataca, às vezes sem motivo, às vezes com motivo errado. E aí a gente vai falar assim, poxa, mas isso não era justo. Não é justo que eu passe por isso. E aí eu me lembro aqui então do caso, também bastante conhecido, de Sócrates. O Emmanuel narra lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo que ele vai falar da missão da Grécia, de Sócrates, né? Então tem um item lá que ele vai falar só sobre Sócrates, que ele vai falando, né, toda a revolução que o Sócrates vai provocando no pensamento das pessoas na Grécia, que ele trazia uma mensagem, mas muito adiantada para a população, e que, claro, não foi compreendida em toda a sua essência. Até hoje a gente estuda Sócrates para ver se a gente entende alguma coisa. Né? Então Sócrates estava assim, muito à frente do tempo. E ele, então, encarna e ele, assim, rapidamente ele é acusado de ser vamos dizer assim, de perverter a juventude, né, com aquelas ideias. Né? Era um tempo, e aliás esse tempo se arrasta até os dias de hoje,
com muita dificuldade na mudança do pensamento, na aceitação de novas ideias, né, na construção de uma sociedade mais justa, a gente acaba até hoje passando por grandes desafios, né? E na época do Sócrates não era diferente, ele queria fazer as pessoas pensarem, ele queria que as pessoas fossem mais críticas, mais que elas, vamos dizer assim, eu digo assim que o Sócrates ele queria que as pessoas estivessem mais presentes naquilo que faziam, porque ele nos convidava a raciocinar no porquê eu faço, como eu faço, com quem eu faço, quando eu faço, para que eu faço, né? Então, o Sócrates vai conduzindo o raciocínio para que a gente se justifique e que a gente não faça as coisas por mero acaso ou por, vamos dizer assim, por situações, como se diz, sem saber o porquê está fazendo, né? Vai fazendo no automático, né? Aquela pessoa que ela está vivendo no automático. O Sócrates não, o Sócrates queria que a gente raciocinasse, que a gente pensasse. Obviamente, como todo mundo deve saber, ele foi preso por causa disso, acusado, né, de perverter a juventude e tudo mais. Mas acontece uma situação bastante inusitada. Sócrates está preso. Alguns juízes deixam as grades soltas da prisão para que ele possa fugir. E ele permanece sereno dentro da cela. Já é esquisito. Mas aí chega a esposa do Sócrates. E aí ela fala para ele assim: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Então, ela estava falando assim: Sócrates, você vai morrer. Aí Sócrates, bem sereno, diz assim: o que tem isso? Eles também estão condenados pela natureza. Assim, eu vou morrer? Beleza, eles também vão. Porque não existe ninguém da época de Sócrates encarnado hoje. Na mesma encarnação, né? Até hoje não tem. Inclusive, até as pessoas que Jesus curou, todas elas desencarnaram, né? Então, o Sócrates ia desencarnar naquela hora, mas todos os que estavam condenando ele também iriam desencarnar mais cedo ou mais tarde. Olha a lucidez, né? Assim, o que tem isso? Eles também estão condenados pela natureza. E aí, a esposa, muito chorando muito, né? Muito entristecida, diz para ele assim: mas Sócrates, essa condenação é injusta. Você não merece isso. E aí a resposta, mais uma vez, muito lúcida, porque aí o Sócrates pergunta para ela assim: ora, e você queria que ela fosse justa? Olha a capacidade. Então, quando a gente está sofrendo, a gente fala assim: mas isso é injusto. Assim, então a pergunta é: você queria que fosse justo? Ainda bem que é injusto. Ainda bem que é um sofrimento que eu não mereço, porque já pensou, você preferia merecer? Frequentemente a gente merece, mas a causa do merecimento está lá atrás, a gente esquece. Mas veja, a gente sofre e fica brigando com a injustiça. Ah, isso foi injusto, eu não merecia isso. Falei assim: você queria merecer? Porque a alternativa é essa. Ah, eu queria não passar por isso. Falei: essa não tem, essa não é uma alternativa. Essa não é uma alternativa. Então a gente vai entendendo que a vida vai conduzindo a gente em situações e vai nos aproximando de pessoas que vão veicular uma lição muito boa para a gente. Só que enquanto a gente estiver brigando com a justiça, a gente não vai estar perdendo a lição. E aí o Emmanuel, né, o benfeitor Emmanuel diz assim: faze corretamente o dia de hoje, faze corretamente o que te pede o dia de hoje, e não precisarás repetir a experiência amanhã. Então, chegou uma dor na minha vida, por que não aceitá-la? Não estou dizendo que a gente não deva tentar evitar, né? Lembra sempre da frase do Leon Denis: não se trata de procurar a dor, mas quando ela se apresentar inevitável no meu caminho, por que não tentar ver a lição
que ela está trazendo. Porque se a gente pensar, se a gente crê num Deus justo, num Deus soberanamente justo e bom, não dá para pensar que chegou uma injustiça para mim e que Deus não percebeu. Ah, Deus dormiu no ponto. Isso não existe. Então, se chegou, por que não tentar extrair dali a lição? Eu não estou falando nem que vai ser fácil, muito menos que vai ser agradável. Pelo contrário, vai ser difícil e desagradável. No entanto, quando a gente para e pensa no que está acontecendo, por que está acontecendo, como aconteceu ou como está acontecendo, a gente começa a tirar lições dali e aí um ano de dor evita séculos de sofrimento. Um ano de dor bem suportada pode evitar séculos de sofrimento. Então, por exemplo, a gente pode pegar, assim, só para a gente ter um exemplo bem básico. Suponha, por exemplo, o escravo Rufo do romance Há 2000 Anos. Aqui eu vou dar um pequeno spoiler, né? Mas é uma cena bem rápida no livro. Então, não vai passar na história principal o que acontece. Mas a gente pode pegar o exemplo do escravo Rufo, que ele é, então, convidado a negar a fé em Jesus. Ele era casado, tinha 2 filhas, e ele é colocado a julgamento, vamos dizer assim, e bastava que ele negasse Jesus. Eu não aceito Jesus, não acredito em Jesus. Bastava isso, embora intimamente ele acreditasse. Era só ele dizer que não acreditava. Mas ele preferiu não dizer. Preferiu não dizer. Ameaçaram, olha, sua filha, sua mulher, né, suas filhas vão ser vendidas como escravas. E ele firme. São segundos, né, são minutos de dor. Porque é uma angústia. Você não sabe o que vai acontecer com sua esposa, você não sabe o que vai acontecer com as suas filhas. É uma angústia de minutos. Ele é então condenado. Chega para ele um grande fazendeiro e diz assim: eu também sou cristão. Eu comprarei sua esposa e suas filhas. Vá em paz. Começou a melhorar. E aí ele então é condenado a um gênero de morte, na verdade, bastante doloroso, bastante triste, mas redimiu. Às vezes a negação daquela fé, naquele minuto decisivo, poderia provocar séculos e séculos de fraqueza emocional. Mas ali ele construiu uma robustez. Então, os minutos de dor produziram séculos de trabalho no bem. Mesmo Lívia, poderíamos pegar Lívia no romance Há 2000 Anos. Convidada a negar Jesus, se mantém firme, é condenada, troca de roupa com a escrava, vai para a condenação, porque seria libertada por causa das roupas. Perceberam que ela era rica. Troca de roupa com a escrava, vai no lugar da escrava. É aquele circo, né? Aquele circo romano, que é um espetáculo de queda espiritual para quem comanda. E aí a Lívia, cruelmente assassinada por leões, é recebida por Jesus Cristo. Foram minutos, às vezes algumas horas de dor, para ser recebida por Jesus. Opa, compensa. Então, Jesus está dizendo, felizes os perseguidos pela justiça. Qual que é a recompensa? O reino de Deus, o reino dos céus. E aí aqui a discussão se alongaria, mas não é o nosso intuito. Porque o reino dos céus vai dizer algo no íntimo da pessoa, né? Não é um lugar, não é uma situação, é algo no íntimo de cada um. Então o que Jesus está dizendo é, se a gente encontrar felicidade na perseguição que sofremos, tiraremos dessa perseguição e dessas aparentes injustiças as lições necessárias para a edificação do reino de Deus em nós mesmos. Então, às vezes a perda de um ente querido, por um acidente que não foi ele que provocou.
Aí você olha e fala assim, mas por que com ele? Ele não fez nada para merecer isso. Assim, mas vincula uma lição para nós de resignação, de desapego, porque às vezes a gente fica chorando por um ente querido, querendo que ele estivesse com a gente e ele já está até melhor. E às vezes a gente fica prendendo, querendo prender esse ente querido aqui, ele às vezes já está até melhor. Ele resgatou o que ele precisava resgatar, ele cumpriu o que ele precisava cumprir. É muito interessante na questão 528 de O Livro dos Espíritos, e aqui nós já vamos para o encerramento. Na questão 528 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: quando alguém vai atirar numa outra pessoa, os espíritos podem desviar a bala? Olha, o assassino vai atirar na vítima. Kardec pergunta: os espíritos podem desviar a bala? E aí eles começam a resposta com uma frase muito boa, que diz assim: se a vítima não tem que perecer desse modo, olha isso, se ela não tem que desencarnar assassinada com uma bala, os espíritos turvam a visão do atirador, fazendo ele errar a mira. Assim, porque depois que o projeto foi lançado, ele tem que seguir o curso dele. Então a gente fala assim, nossa, mas um acidente aconteceu e tal familiar desencarnou. Essa questão do Livro dos Espíritos me permite dizer assim, se ele não tivesse que perecer desse modo, num acidente que ele não causou, isso é importante, se ele não tivesse que perecer desse modo, algo ou alguém o teria tirado daquela situação. Se assim se fez, com base na questão 528 do Livro dos Espíritos, se assim se fez, é porque era assim que era para ser feito. Por mais inacreditável e mais injusto que pareça, por mais louco que pareça aquele acidente ou aquela situação que aconteceu, se a pessoa não tivesse que passar por isso, ela teria sido afastada. Ou o outro que causou aquela situação não teria conseguido. Isso é para a gente ir aprendendo a modificar o nosso ponto de vista, porque a gente vai entendendo a dor, entendendo o sofrimento. Não é para tirar a dor, é para tirar o desespero, é para tirar a revolta. Não vai doer menos quando a gente passar por uma incompreensão, quando a gente passar por uma humilhação, quando a gente sofrer alguma situação dessas. Não vai doer menos. A gente só vai começar a não se revoltar. Porque aí nós vamos entendendo um outro ponto, que é o que Paulo diz lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Ele diz assim: porque a vós foi concedido em relação ao Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Olha isso. Foi concedido não apenas crer, mas padecer, sofrer por ele. Porque Jesus vai nos convidando aos sofrimentos do dia a dia para a gente ir se burilando. Então, às vezes é um sofrimento que me faz ser menos orgulhoso, é uma dor que me faz ser menos vaidoso, é uma situação que me ensina que eu preciso entender que eu preciso dos outros, que eu não sou autossuficiente. Então Jesus vai me convidando a pequenos sofrimentos para eu ir me fortalecendo, para eu ir me construindo por dentro como uma fortaleza, capaz de suportar a maior pressão e as mais diversas situações. É um convite do Cristo. Jesus vai dando ali situações, desafios, dificuldades para a gente ir crescendo, para a gente ir superando. Porque Ele sabe que quando a gente aprender a lição que precisamos aprender, quando nós consertarmos o que nós estragamos, quando nós entendermos o propósito, aí então o reino de Deus estará edificado em nós mesmos. Tudo visa esse objetivo.
essa meta de aprender, consertar, para então viver realmente ou executar realmente o papel que nos cabe na criação. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Muito obrigado por todos que acompanharam. Obrigado pela atenção. E que a gente possa sair daqui não com o espírito de tentar justificar todas as injustiças, mas que a gente saia daqui motivado a resignar ante as dificuldades, buscando sempre a solução, sim, mas tentando eliminar o sentimento de revolta que não cabe, que é melhor que não caiba. Muita paz a todos. Mais uma vez agradeço o convite. E Alexandre, você quer que eu faça a prece? Como faz? Gustavo, a palestra é tão maravilhosa, você está inspirado, eu vou lhe convidar para fazer nossa prece. Amém. Amigo, obrigado. Faço sim, faço com prazer. Eu sempre digo assim, eu só recusei uma vez fazer prece, sabe? Na vez que eu recusei, aí a pessoa não sabia brincar, essa pessoa que estava me convidando para fazer prece não sabia brincar, não. Aí ela falou assim, ela me convidou a fazer a prece, eu falei, não, hoje eu quero só ouvir. E ela então me falou assim, Jesus está pedindo para você falar em nome dele, você vai recusar? Você achei meio pesado, né? Assim, ela pegou um pouco pesado, então a prece é sempre uma oportunidade para nós mesmos, né? Dessa comunicação, então faço sim com prazer, amigo. Então vamos todos nos concentrar, buscar a nossa melhor posição, para que a gente encontre a sintonia com o alto, a sintonia com os nossos protetores, que nos buscam incessantemente. Que o nosso coração possa vibrar em agradecimento, em preces ao nosso Mestre Jesus. Que nós possamos sentir a sua presença, o seu cuidado, o seu carinho. E verdadeiramente buscar viver os seus ensinos, as suas palavras no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que a prece seja para nós sempre um recurso de fortalecimento íntimo, que seja para nós fonte de equilíbrio e de paz interior. Porque do outro lado há sempre um amigo espiritual, ansioso para que nos coloquemos em condições de receber-lhe os auxílios e as bênçãos. Mas é preciso que nós atendamos o telefone. É preciso que nós abramos o coração para receber a misericórdia, o amparo e a presença luminosa que vem do alto. Que Jesus nos inspire sempre. Que assim seja. Ivan, meu amigo, muito obrigado também aí pelo trabalho aí que você conduz aí à frente da TV, do canal YouTube, do Facebook. Muito obrigado mesmo, viu? O momento atual do planeta Gustavo, nos convida ao aprendizado. Ivan, a e gente já através tá da off, reforma né? íntima, alcançaremos um mundo de regeneração. Você tá Primeiro encontro Amigos do Bem. Reforma íntima. Mecanismo universal para um mundo de regeneração. De 14 a 19 de setembro. Evento gratuito e 100% online. Realização: Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier.